Sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, gente, meu nome é Eduarda, eu faço parte da comunidade Geração de Maria e hoje eu vim conversar com vocês de um santo muito fofinho, São Padre Pio, e eu quero falar um pouquinho da história dele para começar o vídeo. São Padre Pio, ele era um sacerdote. Na época dele, a ordem que ele servia era os capuchinhos, e era uma ordem que era muito penitente. São Padre Pio, ele tinha essa coisa de penitência, o Senhor já inspirava a penitência no coração dele, então ele resolveu ser sacerdote capuchinho. É interessante porque hoje a gente não vai falar da biografia de São Padre Pio, mas é bom a gente notar que São Padre Pio ele viveu numa época não muito distante da nossa. A época que ele viveu era uma época de guerra, então as pessoas estavam meio desesperançadas. Era a mãe que perdia seus filhos para o exército, os filhos serviam e acabavam morrendo. E São Padre Pio, depois de um tempo no seminário, no convento, ele foi mandado para acho que é uma vila, um lugarejo, que era São Giovanni Rotonto. E ele foi mandado para lá e quando ele chegou, ele viu que aquele lugar sobrevivia uma grande miséria, pessoas passavam fome, eram as famílias desabrigadas e eram pessoas totalmente carentes, sedentas, não só do alimento, mas sim de Deus. E ele viu que ele tinha que mudar aquilo. E é interessante a gente ver que quando um santo ele chega num lugar, ele consegue transformar tudo aquilo com a sua oração, com o seu exemplo. Então, São Padre Pio é um exemplo vivo de que Jesus ele está vivo nos seus santos. Mas como eu disse, eu não vou me prolongar na biografia dele, porque eu quero fazer um desafio para você que não conhece a história de São Padre Pio, para você assistir o filme de São Padre Pio com um olhar diferente. Você que já assistiu, assistir novamente, observando os detalhes de como Deus foi mudando a cidade onde ele estava e de como Deus foi transformando o coração dele. A gente vai tratar de um tema muito fofinho. Eu não vou falar da biografia dele, como eu disse, mas eu vou falar do que aquilo que um santo escreveu nesse livro, que é, deixa eu colocar aqui, gente, não tô vendendo produto, tô falando só o nome do livro, tá? Aqui, Tratado da Verdadeira Devoção. Um santo, ele lançou profecias sobre esse livro, e São Padre Pio, ele soube viver essa verdadeira devoção. Então, vou falar da intimidade que São Padre Pio tinha com a Virgem Maria. Antes da gente começar a falar da história de São Padre Pio com a Virgem Maria, a gente precisa entender o que é devoção. São Tomás de Aquino, ele nos diz que a devoção é um ato de vontade que nos leva a se entregar ao serviço de Deus. Porém, a devoção ela é diferente da sua vida de oração pessoal. Ela é um complemento da sua oração, porque a oração pessoal ela nos traz intimidade com Deus. A devoção ela complementa e ajuda a nossa santidade. Há dois tipos de devoção. A devoção de dulia, que é a veneração dos santos. Você que é devoto de São Padre Pio, você tem essa devoção por ele. A devoção dulia. E a hiperdulia, que é um pouquinho mais acima, que é a devoção especial à Virgem Maria. E é interessante a gente ver, porque a devoção também é diferente de adoração. Né? Nossos queridos protestantes dizem que a gente tem adoração aos santos. Não é bem assim. Porque a palavra culto, ela é uma forma de adoração somente a Deus. Então, a dulia, hiperdulia, veneração. É bem diferente. E eu vou começar falando do tratado. A gente vai citar um pouquinho da obra de São Luís. Se vocês vão notar que eu não vou entrar muito em detalhes da vida dele, porque eu acho que São Luís, ele quis nos mostrar novamente esse tratado, só que a gente não está vivendo muito, né? A gente às vezes esquece do compromisso que a gente fez como consagrado, ou você que não é consagrado. É bom a gente saber e aprender um pouquinho da verdadeira devoção. A verdadeira devoção, ela parte do espírito do coração, ou seja, ela é interior. São Padre Pio, ele sobreviver o interior da devoção. O que o interior nos leva? Leva a gente a amar a Virgem Maria, leva a gente a criar uma intimidade com ela. Então, a verdadeira devoção, ela também é exterior, mas ela consiste no interior. A verdadeira devoção, ela é eterna. Ela faz com que a gente recorra a Nossa Senhora com confiança, porque a gente vê hoje em dia, até mesmo na Igreja Católica, católicos que têm medo de amar Nossa Senhora e colocar ela num lugar que não é dela, que é de Deus.
E não é bem assim que a gente faz, porque a gente recorrendo a Nossa Senhora, ela vai nos levar até Cristo. Então, é importante a gente ter essa ternura com Nossa Senhora. Padre Pio, uma vez, teve um episódio muito legal, que ele tava doente, aí ele estava acamado lá em São Giovanni Rotondo, no convento, e ele viu numa época que estava acontecendo as aparições de Fátima, se eu não me engano. E a imagem peregrina de Fátima estava passando naquela diocese local, porém o bispo tinha proibido ela de ir a São Giovanni Rotondo, só que aconteceu alguma coisa que ela passou em São Giovanni Rotondo de avião. E essa imagem parou no avião, perto da janela do quarto de São Padre Pio. São Padre Pio, meio ruinzinho, assim, ele levantou, mancando, creio eu que até caiu, eu acho, tá? Minha imaginação. Mas ele tava lá e ele levantou e ele foi até a janela conversar com Nossa Senhora. E ele fez a oração dele e depois que Nossa Senhora estava indo embora, ele falou assim: como é que a senhora vai embora e me deixa aqui doente? E no mesmo instante ele ficou curado. Tá vendo a ternura que ele tinha com Nossa Senhora? Porque, se a gente pensar assim, São Padre Pio, ele vivia num convento. Convento tem sacrário. Ele tem acesso ao Santíssimo Sacramento, mas mesmo assim ele resolveu recorrer a Nossa Senhora primeiro. Então é interessante a gente ver essa confiança que ele tinha à Mãe de Deus. É muito importante a gente pegar isso como exemplo e viver realmente essa devoção. A devoção, ela é constante, ou seja, ela nos leva a ter uma constância na nossa vida de oração, ela nos leva a ter uma constância na intimidade com Nossa Senhora. São Padre Pio, ele foi agraciado por Deus desde a sua infância. Então ele teve uma infância, assim, cabulosa, sobrenatural mesmo. Porque ele, quando ele era criança, a Nossa Senhora visitava ele, sabe? E, Jesus visitava ele. E ele tinha aquela devoção simples, de um coração de uma criança. Naquela idade, ele nem sabia muito quem era. Mas é interessante porque ele manteve a simplicidade da devoção. E a devoção que São Luís ensina é a mesma que São Padre Pio viveu. É uma devoção simples, é uma devoção que qualquer pecador consegue viver para ser santificado. E São Padre Pio é um testemunho vivo de que essa devoção, ela vale a pena seguir, ela vale a pena porque ela nos santifica. Além da devoção ela ser constante, ela é desinteressada. Por que desinteressada? Porque ela leva a alma devota, a não buscar somente a si mesma, sabe? Ela leva a pensar primeiro nas almas, depois a gente pensa na gente. E São Padre Pio, ele tem um episódio da vida dele que é muito interessante, que o pai dele estava no convento, foi passar um tempo lá, porque foi um pouco antes da mãe dele morrer, se eu não me engano, a mãe dele morreu, e o pai dele foi pra lá. E o pai dele foi pra lá, e ele estava muito doente. Aí ele estava já no leito de morte, e São Padre Pio queria confessar ele, porque ele não queria que ele morresse em pecado. E quando São Padre Pio chegou perto do leito de morte dele, o pai dele perguntou se ele não podia interceder, tá vendo? A consideração que o pai dele já sabia que ele era um santo, porque ele já estava pedindo a intercessão dele para que ele fosse curado. E São Padre Pio pegou e falou: papai, eu não posso, porque eu fiz uma promessa para Deus que eu não posso pedir nada que for para mim. E ele buscava primeiro os interesses das almas. Aí você fala: nossa, mas então ele foi egoísta. Ele não foi egoísta, porque, para você ver, ele foi lá no quarto do pai dele com o intuito de confessar o pai dele, preparando ele para ir para o céu. Quem ama, deseja o céu para o outro. É isso que São Padre Pio fez nesse episódio. A verdadeira devoção, ela também é santa, ou seja, ela nos santifica. Se a gente for parar para pensar de um modo meio, de um pouco de teologia da igreja, a gente vai ver que no catecismo, no São Tomás de Aquino também nos ensina na Suma Teológica que Cristo, ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo místico. Cristo, ele foi gerado em Maria, e o ventre de Maria também é santo, é um ventre imaculado. Então, é um ventre que gera santo. Se Cristo foi gerado, por que os membros da igreja também não são gerados no ventre de Maria? É como se a gente fosse pegar de um ponto de vista humano. Uma mãe, ela não vai dar à luz a uma cabeça, porque seria uma abominação. Ela dá à luz a um corpo inteiro, com todos os seus membros. Maria tem esse papel na igreja, por isso que falamos que Maria também é mãe da igreja, porque ela gera a igreja e a igreja é transformada e é gerada santa, porque Cristo é santo e nós também fazemos parte desse corpo.
E para encerrar, para a gente pegar o exemplo de São Padre Pio, um sacerdote simples, um simples camponês, que vivendo essa devoção soube ser santificado, tornou-se um santo e hoje ele meio que dá um tapa na nossa cara. São Luís, eu acho que ele quer que a gente acorde para a vida no dia de hoje, porque ele não lançou essas profecias em vão. E eu acho que está mais que na hora de que essa geração que proclama Maria bem-aventurada levantar. É isso que São Padre Pio queria nos ensinar no dia de hoje. E vocês notaram que eu não falei de São Padre Pio, mas eu usei exemplos da vida de São Padre Pio. Porque é uma coisa simples, eu não quis fazer algo, nossa, grandioso, nem São Padre Pio quis. Ele quis viver uma devoção simples, e é isso que ele nos veio nos ensinar no dia de hoje. Eu quero terminar dando uns avisos muito importantes. A comunidade vai estar fazendo um retiro de avivamento, é o primeiro Aviva Geração, com o tema Céus é dos Violentos. Pra mim tudo. O céu é dos violentos. Será nos dias 11 e 15. Quero deixar esse convite para vocês. Vai ser 5 dias de avivamento, vai ser 5 dias com intimidade da Nossa Senhora, vai ser 5 dias de Eucaristia, se Deus quiser, se a gente conseguir tudo certinho. E vai ser 5 dias para você vivenciar um pouquinho desse carisma que a gente tem, que a gente também leva essa devoção à Nossa Senhora, porque levamos o Cristo através de Maria. Então é isso que para você vivenciar realmente, ter essa experiência com um pouquinho do nosso carisma. Quero deixar esse convite para vocês, para que vocês possam estar chamando os seus amigos de grupo de oração, a sua família que precisa de um retiro, você que precisa de um avivamento, para você conseguir continuar caminhando. E também a gente tem um grupo de oração que acontece toda sexta-feira na Capela São Judas, que fica ali perto da rotatória do Interlagos, Dom Pedro II, né? E acontece toda sexta às 7 horas, inicia com o Santo Terço. Então fica um convite para vocês e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, sempre quis falar isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e eu desafio você, jovem, você que está nos assistindo, a marcar seu amigo que é devoto de São Padre Pio e as pessoas que você quer que assista esse vídeo, que você acha que vai ser muito importante. Então é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.